Esse colar é da mamãe, disse a filha do milionário apontando diretamente para o pescoço da faxineira. Natália congelou no meio da sala de estar, repleta de testemunhas. O homem de terno parado na porta franziu a testa, e tudo mudou naquele instante. Natália ficou parada por um segundo, tentando entender o peso daquela frase. Não era uma ameaça, nem um pedido simples. Era como se Tiago estivesse segurando algo por dentro e finalmente tivesse decidido soltar. Ele puxou a cadeira da outra ponta da mesa e apontou para que ela sentasse. E quando Natália se sentou, ainda com a bolsa no colo e a postura tensa, ele não perdeu tempo. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda que eu não estou te oferecendo isso só por causa do colar de... Ontem? Natália prendeu a respiração. Então por quê? Ele baixou a voz, não por segredo dramático, mas por cuidado com o que seria dito. Porque eu não confio em ninguém aqui dentro além de você. Natália sentiu o estômago apertar. Tiago olhou na direção do corredor que levava aos quartos, depois voltou os olhos para ela. Renata não vai viajar para cuidar da mãe, Natália. Isso foi a versão que ela me pediu para repetir. E eu repeti porque a gente vive de aparência e silêncio aqui dentro. Mas a verdade é outra. Natália manteve as mãos firmes no colo para não demonstrar o tremor. Aconteceu alguma coisa com ela? Tiago respirou fundo. Ela vai sair de casa por decisão própria, e eu não sei se volta. E eu não tenho com quem deixar a Isabela sem medo de que ela seja usada no meio disso. Natália sentiu a garganta fechar. Ela conhecia a casa, conhecia a rotina, mas não conhecia o que acontecia por trás das portas fechadas. Usada como assim, ele olhou de novo para o corredor, como se tivesse medo de alguém surgir. Como moeda de chantagem, como arma emocional, como forma de me ferir. Natália engoliu a saliva e falou com cuidado. O senhor acha que ela faria isso com a própria filha? Tiago balançou a cabeça devagar. Eu não sei mais o que ela faria, eu só sei o que eu vi e o que eu ouvi nos últimos meses. Natália tentou manter o raciocínio no lugar. E por que eu? Ele respondeu sem desviar. Porque a Isabela confia em você de um jeito que ela não confia em mais. Ninguém. E porque ontem, quando todo mundo no seu lugar teria inventado uma história, você disse a verdade do jeito mais simples que conseguiu, mesmo tremendo, eu vi isso. Natália sentiu um calor subir pelo rosto, não de orgulho, mas de medo do tamanho da responsabilidade. Mas eu sou só a faxineira, Tiago corrigiu com firmeza. Você é a pessoa que segura essa casa de pé todo dia sem aparecer. E eu preciso de alguém assim, perto da minha filha. Natália respirou fundo e tentou pôr a realidade na mesa. Eu tenho uma filha, Amanda, e eu tenho minha mãe. Eu não posso simplesmente sumir por semanas. Tiago assentiu como se já tivesse previsto. Eu pensei nisso. Você vai poder trazer sua filha nos fins de semana. E durante a semana, você vai poder falar com ela por chamada de vídeo. Eu não quero te arrancar da sua vida. Eu quero te ajudar e, ao mesmo tempo, proteger a minha filha. Natália olhou para as próprias mãos e tentou organizar o que sentia. Era uma mistura de necessidade, receio e um incômodo que ela não sabia nomear. Porque a proposta parecia boa demais para ser só bondade. O Senhor falou que tem outra coisa, o verdadeiro motivo. O que é? Tiago apertou os lábios e deixou o silêncio falar por ele por 2 segundos. Então, abriu a gaveta lateral do aparador da sala de jantar e tirou um envelope pardo. Colocou na mesa sem empurrar para ela ainda, como quem não queria forçar nada. Eu encontrei isso no escritório da Renata. Natália ficou com os olhos no envelope. O que? Tem aí? Tiago passou os dedos na aba. Um contrato, um rascunho de acordo e mensagens impressas. Natália sentiu o coração acelerar. Mensagens com quem? Tiago falou como se cada palavra pesasse.
com uma pessoa que eu não conheço, mas que parece conhecer muito bem a minha rotina, a rotina da Isabela e os horários da casa. Natália sentiu um frio na nuca e olhou para o corredor de novo, instintivamente, como se a casa tivesse ganhado ouvidos. O senhor acha que tem alguém observando? Tiago assentiu sem querer alarmar, mas sem esconder. Eu tenho certeza de que tem gente interessada no que acontece aqui, e eu não posso esperar a situação explodir. Natália ficou imóvel, tentando compreender como sua vida simples estava sendo puxada para dentro de algo maior. Ela queria dizer não, queria dizer que isso não era com ela, mas ela também lembrava do olhar de Isabela, da voz pedindo para não mandá-la embora, e lembrava da própria filha em casa dizendo que tudo bem, que ela aguentava. Natália levantou os olhos e falou com honestidade. Se eu aceitar, eu preciso saber o que eu estou entrando. Tiago finalmente empurrou o envelope na direção dela. Eu também queria saber exatamente, Natália, mas eu estou juntando as peças. E ontem você virou uma peça sem querer. Natália pegou o envelope, mas não abriu. O colar. Isso tem a ver com isso também? Tiago soltou um ar pelo nariz. Tem. E é aí que começa a parte que eu não consigo engolir. Ele se levantou. Não para. Impor. Mas porque parecia mais fácil falar em pé. O colar não fica fora do cofre. E ontem ele apareceu no seu pescoço. Isso significa que alguém abriu aquele cofre. Alguém mexeu em coisas que não deveria. E não foi você. Natália sentiu uma raiva limpa crescer por dentro. Uma raiva sem grito, mas firme. Eu nunca mexeria nisso. Eu não tenho coragem. Eu não tenho interesse. Tiago respondeu. Eu sei. E por isso eu quero você perto. Porque se fizeram isso com você na casa, podem fazer coisa pior. Usando seu nome. E eu não vou deixar. Natália olhou para o envelope de novo. O senhor quer que eu vigie? Tiago negou. Eu quero que você proteja a Isabela, a rotina dela. E me avise se algo sair do normal. Simples assim, sem paranoia, sem confronto, só atenção. Natália sentiu que aquilo era o tipo de pedido que muda uma vida sem fazer barulho. Ela respirou e assentiu devagar. Eu aceito. Mas eu preciso de uma coisa. Tiago olhou com seriedade. Diga. Natália falou sem rodeio. Eu preciso que o senhor me trate como alguém de confiança de verdade, não só como alguém útil. Eu não quero ficar no meio de um problema de família e ser jogada fora depois. Tiago sustentou o olhar. Você tem a minha palavra. Natália apertou os lábios e respondeu. Então eu começo hoje. Tiago assentiu e pegou o celular, mandou uma mensagem rápida para alguém e guardou. Eu vou cancelar uma reunião e ficar em casa até o fim da manhã. Hoje, a prioridade é organizar tudo sem que a Isabela perceba. Ela é esperta, mas ainda é criança. Natália levantou devagar e a tensão do corpo pareceu se redistribuir, como se ela tivesse acabado de vestir uma roupa nova de responsabilidade. Onde ela está? Tiago apontou para a sala. Na sala, assistindo um desenho, ela acha que ontem foi só uma bronca de adulto. Natália caminhou até a porta da sala de estar e viu Isabela no tapete com um brinquedo nas mãos. E a televisão ligada baixo, a menina virou o rosto e abriu um sorriso que quase desarmou Natália. Inteira. Tia Nath, você voltou. Natália se aproximou e se ajoelhou no chão. Voltei sim, e hoje eu vou ficar mais tempo com você. Isabela bateu palminhas. Eu sabia. Natália sorriu com cuidado. Mas você precisa me prometer uma coisa também. Isabela inclinou a cabeça. O quê? Natália falou com calma, sem ameaçar. Quando você vir alguma coisa estranha, alguém mexendo em alguma coisa, ou quando você ouvir alguém falando seu nome num lugar que você não costuma ouvir, você me conta, tá? Isabela franziu a testa como quem tenta entender. Estranha, tipo o quê? Natália escolheu palavras simples. Tipo alguém pegando coisa que não é dele ou falando baixinho quando vê você chegando. Isabela pensou um pouco e respondeu.
Tá. Natália alisou o cabelo dela. E mais uma coisa, se você ficar assustada com qualquer coisa, você me chama, mesmo que seja só um susto. Isabela assentiu e voltou a brincar. Natália se levantou e sentiu o olhar de Tiago sobre ela do outro lado da sala. Ele parecia aliviado por ver a filha tranquila, mas ainda carregava a tensão no rosto, e Natália percebeu que por trás daquele terno caro havia um homem cansado e sem chão. Ela caminhou até a mesa de centro e começou a organizar discretamente a bagunça. Não por obrigação, mas porque precisava fazer algo com as mãos. E enquanto fazia isso, ouviu passos leves vindo do corredor. E o som de uma porta abrindo. Tiago virou o rosto na hora, Natália também, e Renata apareceu na entrada da sala, arrumada, maquiagem perfeita, um sorriso que não chegava nos olhos. Bom dia, Tiago, ela disse, e só então olhou para Natália. Você já chegou. Natália respondeu com educação. Bom dia, dona Renata. Renata caminhou mais um pouco, mas parou antes de entrar completamente, como se não quisesse se misturar à cena. Isabela, vem aqui dar um beijo na mamãe. Isabela levantou e foi até ela, deu um beijo rápido e voltou para o tapete sem pressa. Renata olhou isso com uma expressão que misturava ciúme e incômodo. Tiago falou direto. Você não me disse que vinha até mais tarde. Renata sorriu de leve. Mudança de plano. Eu queria ver a Isabela antes de sair. Tiago não sorriu de volta. Quando você sai? Renata ajeitou a alça da bolsa. Daqui a pouco. Natália sentiu que deveria sumir dali, mas também percebeu que Tiago precisava dela ali. E ficou, apenas em silêncio. Renata olhou para o pescoço de Natália por um segundo. Rápido demais para parecer casual, mas lento o suficiente para ser. Percebido, Natália sentiu o sangue gelar. Renata então disse com voz leve, o colar ficou bonito em você ontem. Natália sentiu o coração bater forte e respondeu com cuidado. Eu não percebi que estava com ele, dona Renata. Renata deu um sorriso pequeno. Eu sei. Tiago se mexeu e a voz dele veio firme. Chega, Renata. Ela virou o rosto para ele com um olhar frio. Eu só fiz um comentário. Tiago deu um passo na direção dela. Você sabe exatamente o que está fazendo. Renata suspirou como se estivesse cansada. Eu não vou discutir na frente da menina. Ela olhou para Isabela e mudou o tom na hora. Filha, mamãe vai viajar um pouquinho, mas volta logo. Isabela nem tirou os olhos do brinquedo. Tá. Renata ficou dura por um segundo, como se tivesse levado um golpe invisível, então se virou de novo para Tiago. Eu passo depois para pegar minhas coisas. Tiago respondeu curto. Eu quero que você me mande o endereço onde vai ficar. Renata levantou o queixo. Eu mando. E saiu. A casa. Pareceu respirar depois que a porta fechou. Natália sentiu as pernas fracas. Tiago passou a mão no rosto e falou baixo. Viu? Natália assentiu. Eu vi. Tiago olhou para a filha, depois para Natália. Ela fez questão de falar do colar. Isso não foi por acaso. Natália sentiu um aperto no peito. Ela quer que eu pareça culpada. Tiago assentiu. E quer que eu duvide de você. Natália respirou fundo, tentando manter a cabeça fria. O que eu faço? Tiago falou simples. Faça o que você sempre fez. Cuide da Isabela e me conte qualquer detalhe, qualquer coisa fora do normal. Natália assentiu. Mas por dentro, já sabia que a normalidade tinha acabado e que o que vinha agora seria um teste de caráter e de coragem sem barulho. Ela voltou para perto da Isabela e sentou no sofá, mantendo a menina no campo de visão, e se obrigou a sorrir quando Isabela levantou o brinquedo. Olha, tia Nath, eu fiz uma casa. Natália respondeu com carinho. Ficou bonita. Mas por dentro, ela estava observando tudo, o som da casa, o modo como o silêncio parecia carregar mensagens,
O jeito que Tiago andava de um lado para o outro, sem perceber. E o jeito que a presença de Renata tinha deixado uma sombra no ambiente, mesmo depois de sair, ao longo da manhã. Tiago fez ligações rápidas, sem levantar a voz, mas sempre olhando para a porta ou para a janela, como se esperasse alguém aparecer. Natália preparou um lanche para Isabela. Colocou a menina sentada à mesa de centro e ficou ali do lado. Tia Nath, a mamãe tá brava? Isabela perguntou do nada. Natália sentiu o coração apertar, mas respondeu sem colocar a criança no conflito. A mamãe tá preocupada com umas coisas de adulto, mas você não fez nada de errado. Isabela olhou para a própria mão. Eu fiz errado ontem. Natália se aproximou e segurou as mãos dela. Você falou o que viu, e isso não é errado. Mas às vezes, quando a gente fala uma coisa sem entender, os adultos ficam confusos, tá? Isabela franziu o nariz. Eu só vi o colar. Natália assentiu. Eu sei, e você foi sincera. Isabela pareceu aliviar e deu uma mordida no sanduíche. Natália olhou para Tiago e viu que ele observava de longe, com um olhar pesado, como se aquela conversa simples tivesse lembrado algo nele. Ele se aproximou quando Isabela voltou a brincar e falou baixo. Ela sempre percebe, Natália respondeu. Criança percebe quando o clima muda. Tiago assentiu. E eu prometi para minha mãe que eu nunca deixaria a Isabela no meio de briga de adulto. Natália olhou nos olhos dele e viu que ali havia verdade. Então o senhor vai precisar ser firme. Tiago respirou fundo. Eu vou. E naquela mesma tarde, ele pediu para Natália separar algumas coisas do quarto de hóspedes, roupas de cama, toalhas, um espaço no armário, e Natália fez tudo com rapidez, porque cada gesto prático ajudava a segurar o emocional. Quando terminou, recebeu uma mensagem da mãe perguntando se estava tudo bem. Natália respondeu que sim, mas que a rotina ia mudar e que explicava depois. E guardou o celular, sabendo que em algum momento teria que encarar a saudade e a culpa, mas não agora. Agora ela precisava ficar firme. No começo da noite, Tiago chegou da garagem com uma caixa pequena na mão e chamou Natália na cozinha. Eu quero te dar isso. Natália estranhou. O que é? Ele colocou a caixa na mesa e abriu. Dentro havia um celular novo, simples, mas bom, e um papel com um número escrito. Esse celular é só para falar comigo, com a escola e com quem for necessário, e esse número é direto. Se você me ligar daqui, eu atendo. Natália ficou sem reação. Eu não preciso disso, senhor, Tiago respondeu. Precisa sim, porque se algo acontecer, eu não quero depender de recado e nem de mensagem que pode ser vista por outra pessoa. Natália entendeu a gravidade e pegou. Tá bom, Tiago falou sério. E tem mais uma coisa. Você lembra do que disse ontem, que pegou o colar no quarto para guardar? Natália assentiu. Sim, Tiago continuou. Você pegou onde exatamente? Natália puxou a memória. No chão, perto do criado mudo, do lado da cama, parecia que tinha caído. Tiago olhou fixo. Renata não dorme naquele quarto há meses. Ela dorme no quarto de hóspedes. Então, por que o colar estava perto do criado mudo dela? Natália sentiu um nó na barriga. Ela não tinha pensado nisso. Eu não sei. Tiago respirou fundo. E é por isso que eu preciso de você atenta, porque isso foi colocado ali de propósito. Natália sentiu a garganta secar. Para eu achar, Tiago assentiu, e para você sair com ele. Natália respirou devagar. E para Isabela ver, Tiago fechou os olhos um segundo. Exato. Natália sentiu uma mistura de indignação e medo. Ela usou a própria filha para isso? Tiago respondeu sem emoção aparente, mas com dor escondida. Eu não sei se ela planejou que a Isabela falasse, mas ela contou com a possibilidade. Natália ficou em silêncio, porque qualquer palavra ali parecia pequena. Tiago então falou algo que apertou mais. Ainda o coração dela, minha mãe morreu achando que Renata e eu éramos um casal feliz.
Ela gostava dela, ela defendia, e eu me sinto culpado por não ter enxergado antes. Natália não queria entrar em julgamento de família rica, mas viu um homem desmoronando por dentro e disse só o necessário. Às vezes, a gente só entende quando já passou do limite. Tiago olhou para ela como se aquelas palavras fossem a primeira coisa simples que ele ouvia em meses. Talvez, ele respondeu, e saiu para ver. Isabela. Natália ficou na cozinha olhando para a pia, respirando devagar, e foi aí que ouviu bem baixo um som que não combinava com a casa, como um clique sutil vindo do corredor. Natália secou as mãos rápido e andou sem fazer barulho até a porta da sala. Olhou para o corredor e viu uma porta entreaberta, a do escritório de Tiago. Ela sabia que Tiago tinha fechado antes de sair, e agora estava aberta. Ela sentiu o coração bater forte. Não era medo de fantasma, era medo de gente. Natália deu 2 passos e parou, porque não queria sair do seu papel, nem se meter onde não devia, mas também não podia ignorar. Ela respirou e chamou baixo. Seu Tiago? Não houve resposta. Ela olhou para a sala e viu Tiago com Isabela no colo perto do sofá. Então não era ele. Natália tomou uma decisão rápida, caminhou até o escritório sem correr e empurrou a porta devagar. O ambiente estava vazio, mas a janela estava um pouco mais aberta do que antes, e uma brisa mexia papéis na mesa. Natália entrou só o suficiente para ver que uma gaveta estava aberta. A mesma gaveta que ela tinha visto fechada outras vezes. Ela não tocou em nada, só observou. E no chão, perto da mesa, havia algo que não estava ali antes. Um papel amassado. Natália ficou com medo de tocar, mas se abaixou e pegou usando a ponta dos dedos. Era um rascunho com letras impressas. Ela alisou o papel com cuidado e viu um nome que não conhecia e um horário escrito. E embaixo uma frase curta que fez seu sangue gelar porque parecia uma instrução: pegar a menina. Natália sentiu a respiração travar. Ela não ficou ali, não gritou, não correu. Ela só dobrou o papel, guardou no bolso e voltou para a sala com passos firmes, tentando não demonstrar pânico. Tiago percebeu pelo rosto dela na hora. O que foi? Natália se aproximou e falou baixo. O escritório estava aberto, uma gaveta mexida, e eu achei isso no chão. Tiago segurou Isabela mais apertado por instinto. O que tem aí? Natália entregou o papel, Tiago leu, e o rosto dele mudou. Ele não fez cena, não xingou, não socou nada. Ele só ficou pálido e olhou para Natália como se finalmente confirmasse o que temia. Eu sabia, ele murmurou. Natália falou com firmeza. A gente precisa trancar essa casa e avisar alguém. Tiago respirou e respondeu. Eu vou resolver do meu jeito, mas agora eu tenho prova de que alguém entrou aqui. Natália olhou para Isabela. A menina brincava com o nó da gravata do pai sem entender nada. Natália sentiu um instinto de proteção mais forte do que o medo. Ela não pode saber. Tiago assentiu. Não vai saber. Ele colocou Isabela no chão. Filha, vai pegar seu pijama no quarto com a tia Nath, tá? Isabela fez que sim e segurou a mão de Natália enquanto caminhavam pelo corredor. Natália sentiu a casa diferente, como se cada porta pudesse esconder uma intenção. Ela entrou com Isabela no quarto, ajudou a menina a trocar de roupa, penteou seu cabelo com cuidado, e a menina falou como se o mundo fosse simples. Tia Nath, amanhã você vai me levar na escola? Natália sorriu com esforço. Vou sim, Isabela bocejou. Você vai ficar comigo quando eu dormir? Natália respondeu na hora. Eu vou. E a menina sorriu. Natália levou Isabela até a cama, cobriu, apagou a luz principal, deixando só um abajur baixo, e sentou na poltrona ao lado. Isabela fechou os olhos devagar e Natália ficou ali observando a respiração dela, tentando controlar a própria ansiedade. Minutos depois, Tiago entrou silencioso e sentou na beirada da cama, olhou para a filha dormindo e falou quase sem voz. Eu não posso perder ela. Natália respondeu com verdade.
O senhor não vai. Tiago levantou e fez sinal para Natália ir até o corredor. Lá fora, ele falou baixo. Amanhã cedo eu vou sair com ela para um lugar seguro e você vai junto, mas sem que ninguém saiba. Natália sentiu o peito apertar. E minha filha? Tiago respondeu com rapidez. Eu pago um carro para buscar sua filha na escola e levar para sua mãe se precisar. Você não vai. Ficar sem contato, eu prometo. Natália respirou. Quem está fazendo isso? Tiago não respondeu com certeza. Eu ainda não sei, mas eu tenho uma suspeita e eu preciso confirmar. E até confirmar, ninguém entra aqui sozinho. Ninguém, nem funcionários extras. Só você e eu. Natália assentiu, e naquele instante ela percebeu que a parte mais difícil não era limpar a casa, nem cuidar de criança. Era permanecer firme quando o medo tentava transformar qualquer gesto em desespero. Tiago voltou para o quarto de Isabela e ficou alguns minutos ali. Depois saiu e foi até o escritório. Natália não viu o que ele fez, mas ouviu o som de chave virando e ouviu ele falar ao telefone com alguém de confiança, sem levantar a voz, só frases curtas, e a cada frase, Natália entendia mais que havia um plano sendo montado. Quando ele voltou, já era tarde. Ele olhou para Natália e falou com firmeza. A partir de agora, nada do que acontece aqui sai desta casa. E se alguém te perguntar qualquer coisa, você diz que está tudo normal, porque é assim que a gente protege a Isabela, mantendo a rotina no lugar. Natália assentiu e respondeu, eu entendi. Tiago então disse algo que fez Natália perceber que havia mais dor do que ele mostrava. Minha mãe dizia que uma casa só é segura quando quem cuida dela tem coração e coragem, e eu vi isso em você ontem. Natália não respondeu com emoção exagerada, só com honestidade. Eu só quero trabalhar e voltar para minha filha, mas eu não vou virar as costas para Isabela. Tiago respirou e disse, obrigado. Natália foi para o quarto de hóspedes e deitou, mas não dormiu. Ficou ouvindo os sons baixos da casa, o vento na janela, o estalo da madeira, os passos de Tiago indo e voltando. E em algum momento ela pensou no colar de novo. Não como joia, mas como prova de que alguém tinha brincado com a verdade e colocado uma criança no meio. E isso fez Natália decidir por dentro que não importava o que viesse, ela não seria usada, ela protegeria a menina e protegeria o próprio nome. No dia seguinte cedo, antes do sol nascer direito, Tiago bateu leve na porta do quarto de hóspedes. Natália abriu e ele estava com uma mochila nas costas e Isabela sonolenta no colo. A gente vai sair agora, ele disse. Natália pegou sua bolsa e seguiu sem barulho. Eles atravessaram a sala de estar que parecia comum como sempre, mas para Natália parecia outra sala. Um cenário com risco escondido. Tiago abriu a porta da frente e o ar frio da manhã entrou. Ele parou, no batente, e olhou para Natália com seriedade total. Se em algum momento eu mandar você correr com a Isabela para o carro, você não pergunta nada, você só corre. Natália sentiu o coração disparar, mas respondeu com firmeza. Eu vou fazer. Tiago apertou o braço dela de leve, como um acordo silencioso. E então disse, com os olhos fixos na rua ainda vazia, uma frase que deixava claro que a parte 2 começaria com urgência e revelação. E quando a Renata descobrir para onde eu estou levando a Isabela, ela vai tentar impedir. Então você precisa estar pronta para me dizer agora, sem hesitar, se você confia em mim de verdade ou não. Você vai comigo até o fim, Natália? Tiago ficou alguns segundos parado, como se organizasse por dentro o que ia fazer sem assustar Isabela. Ele pediu que Natália ajudasse a menina a escovar os dentes e a escolher um pijama. E quando Isabela finalmente adormeceu no quarto dela, com a luz baixa e o rosto ainda marcado pela saudade que ela não sabia nomear, Natália voltou para a sala com passos leves. E Tiago já estava lá, com as mangas da camisa social dobradas e o celular no silencioso.
Ele apontou para a mesa de centro e falou: bem baixo, a gente começa pelo lugar onde ela passava mais tempo quando estava aqui. Natália entendeu na hora, porque Renata costumava ficar naquela sala, perto da janela, lendo, conversando com a filha, observando a casa como quem tenta guardar tudo na memória antes que seja tarde. Tiago respirou fundo e olhou em volta como se cada objeto tivesse virado suspeito. Eu não quero quebrar nada e não quero acordar a Isabela, ele disse. E Natália respondeu com um aceno. A gente faz com cuidado. Ele tirou do bolso o colar e colocou em cima da mesa por um instante, não como exibição, mas como lembrança do motivo. E Natália sentiu um aperto no peito porque aquilo tinha sido colocado no pescoço dela por uma mulher que sabia que não voltaria, que sabia que estava deixando sinais porque não conseguiria falar tudo de frente. Tiago passou os olhos pela estante, pelas molduras, pelas gavetas do aparador e falou: me diz a primeira coisa que ela fez naquele último dia, sem voltar em detalhes, que não importam. Me diz o que ela pediu. Natália fechou os olhos por um segundo e puxou a memória. Ela pediu água, depois pediu que eu pegasse um caderno que estava na bolsa dela. Ela segurou esse caderno um tempo, mas não escreveu. Ela só passou a mão na capa e chorou em silêncio. Tiago apertou os lábios. Que caderno era esse? Natália respondeu. Um caderno pequeno, capa marrom. Ela chamava de caderno de listas. Ela anotava coisas simples, coisas da Isabela, coisas que ela queria fazer quando melhorasse, lugares que ela queria levar a filha, brincadeiras que ela tinha planejado. Tiago olhou para a estante e foi direto numa prateleira mais baixa. Puxou alguns livros, deslizou a mão por trás. Nada. Ele voltou e falou num sussurro tenso. Esse caderno sumiu. Eu nunca vi depois. Eu procurei na época, mas achei que tinha ficado no hospital. Natália manteve a voz baixa. Ela disse que tinha medo de mexerem nas coisas dela antes de você. Ela disse que a mãe dela ia querer organizar tudo do jeito dela e sumir com o que incomodasse. Ela estava consciente disso. Ela sabia o que podia acontecer. Tiago olhou para o chão como se engolisse seco e então abriu a primeira gaveta do aparador devagar, tirou alguns papéis e objetos pequenos. Foi colocando em ordem sem bagunçar. Natália se aproximou e falou: a Renata gostava de esconder coisas em lugares óbvios, mas em camadas. Ela dizia que ninguém presta atenção no que está sempre à vista, no que parece comum, no que todo mundo olha, mas não vê de verdade. Tiago parou e olhou para Natália como se aquela frase fosse uma direção. À vista, ele repetiu. E os dois ficaram olhando para a mesa de centro, para os livros, para a bandeja, para as molduras. Tiago levou a mão ao rosto. Eu estou com medo de achar, e ao mesmo tempo estou com medo de não achar. Natália respondeu com firmeza, tranquila. A gente vai achar porque ela planejou para alguém achar. Ela não deixou por acaso. Ela sabia que você ia precisar. E ela sabia que alguém ia tentar impedir. Tiago assentiu, pegou um dos livros da mesa, abriu, folheou com cuidado, nada. Pegou o outro, também nada. Natália notou a moldura de uma foto numa lateral. Foto de Renata com Isabela no colo, as duas sorrindo, e percebeu que a moldura estava levemente fora do alinhamento, quase imperceptível. Ela tocou com a ponta do dedo e sentiu que a base não estava encaixando como deveria. Olhou para Tiago e falou bem baixo: posso mexer aqui? Tiago se aproximou, viu a moldura, engolou seco. Pode. Natália levantou a moldura com as duas mãos e virou. A tampa traseira parecia comum, mas havia uma pequena fita colada com cuidado, fita antiga, do tipo que segura algo leve. Natália puxou devagar e a tampa soltou um pouco mais do que deveria. E ali, entre a foto e a proteção, estava um papel dobrado várias vezes, fino, amarelado, como se tivesse sido colocado ali de propósito e guardado com uma urgência silenciosa. Tiago levou a mão ao peito sem perceber. Natália tirou o
papel e entregou para ele sem abrir. Tiago segurou como se aquilo fosse frágil demais, respirou fundo, olhou para o corredor como se confirmasse que Isabela não estava ouvindo e abriu. As mãos tremiam. E quando ele leu a primeira linha, ele fechou os olhos e ficou parado. Natália não perguntou, esperou, porque aquele momento não era dela. Era de um homem lendo a última organização de uma mulher que não pôde ficar. Tiago abriu os olhos de novo e leu em voz baixa, como se precisasse ouvir para acreditar. Tiago, se você está lendo isso, é porque a Natália não deixou ninguém apagar o caminho. Eu confiei nela porque ela vê nossa filha com amor e sem interesse. Eu preciso que você leia até o fim antes de falar com a minha mãe. Ele parou, respirou e continuou. Eu escondi uma cópia de um documento e um áudio. Eu não sei se vão chegar até você pelos meios normais. Minha mãe vai tentar controlar o que você sabe e o que a Isabela vai saber. Ela sempre fez isso comigo e eu aguentei calada. Um tempo demais, eu não quero que nossa filha aguente também. Tiago apertou o papel com força, mas se controlou para não amassar. Natália sentiu o coração acelerar. Aquilo estava virando algo maior do que um colar e maior do que uma promessa. Aquilo estava virando a quebra de um controle que durava anos. Tiago continuou lendo. Eu não morri por desistência. Eu não morri por falta de força. Eu estava lutando. Eu queria ficar. Eu queria ver a Isabela crescer, mas eu fui impedida de seguir um tratamento que eu aceitei fazer. Meu médico registrou isso e eu guardei provas, porque eu ouvi conversas que me fizeram entender que alguém queria decidir por mim. Alguém achava que eu não tinha o direito de escolher lutar. Tiago parou de novo. Os olhos dele ficaram molhados, ele passou a mão no rosto e a voz saiu mais baixa. Meu Deus! Natália segurou a própria respiração. Tiago leu mais. Eu não quero que você faça escândalo. Eu quero que você faça algo simples e certo. Proteja a Isabela de versões. Não deixe que ela cresça ouvindo que eu fui fraca. E quando ela for maior, diga que eu tentei ficar, diga que eu amei, diga que eu deixei sinais, porque eu sabia que seria fácil me transformar numa história conveniente, numa história que serve para justificar outras coisas. Tiago desceu o papel devagar, olhou para Natália e falou como se a voz fosse quebrar. Ela estava com medo da própria mãe. Natália respondeu sem exagero. Ela estava com medo do controle. Ela estava com medo de você. Ficar sozinho e alguém usar isso contra você e contra a Isabela, ela estava tentando te proteger de longe. Tiago respirou e levantou o papel de novo. Aqui diz onde está a cópia e o áudio. Ele falou e leu. O pendrive está dentro do fundo falso da gaveta do aparador da sala, do lado direito. A chave está presa com fita embaixo do apoio do vaso de planta, perto da janela. Eu deixei isso porque eu vi minha mãe mexendo nas minhas coisas e eu não pude impedir. Eu não tinha mais força para brigar, mas eu tive força para esconder. Tiago olhou para o aparador como se ele tivesse mudado de forma. Foi até lá com cuidado, abriu a gaveta do lado direito, passou a mão no fundo e sentiu uma pequena diferença. Uma placa fina que não era parte original. Puxou devagar e a placa soltou. Dentro havia um pendrive preto e uma chave pequena. Tiago pegou os dois e ficou parado. Natália olhou para o vaso perto da janela e falou: ela deixou uma chave também ali. Então talvez essa chave seja de outra. Que coisa, talvez de uma caixa, algo que ela guardou para Isabela, algo mais pessoal. Tiago assentiu e guardou o pendrive no bolso como se fosse algo que alguém poderia tentar arrancar. Pegou a chave do vaso também, confirmou que estava lá, e então olhou para Natália com a urgência de alguém que acabou de entender o tamanho do que estava em jogo. Eu preciso ver isso agora. Natália manteve o tom firme, sem acordar a Isabela. Tiago concordou. Sem acordar, eu vou para o escritório. Tem um computador lá. Ele fez sinal para Natália segui-lo e os dois entraram no pequeno escritório ao lado da sala.
Tiago fechou a porta apenas o suficiente para não deixar luz escapar demais. Ligou o computador e conectou o pendrive. A tela demorou alguns segundos e pareceu que o tempo segurava o ar junto com eles. Apareceu uma pasta com 2 arquivos, um com nome de documento e outro com nome de áudio. Tiago passou o cursor com mão trêmula. "Eu não estou pronto", ele disse. Natália respondeu direto. "Mas você já começou. Agora só falta terminar." Tiago assentiu e abriu primeiro o documento. Era um arquivo com um relato assinado por um médico e anexos de mensagens. Tiago começou a ler, e a expressão dele foi mudando. Não era só tristeza, era choque, era indignação controlada. Era a sensação de ter sido conduzido por um corredor sem perceber as portas fechando. Ele leu em voz baixa algumas partes para Natália entender sem que ela pedisse. "Aqui diz que a Renata aceitou um protocolo novo e que houve interferência da família e que a autorização foi retirada sem a presença dela, sem ela assinar, sem ela concordar, e que quando o médico tentou falar comigo, alguém impediu o contato direto." Ele levantou os olhos. "Como isso aconteceu sem eu saber?" Natália respondeu. "Porque quando alguém controla o acesso, controla a informação, e você estava no modo automático tentando manter tudo em pé, tentando trabalhar, tentando não desmoronar, e alguém usou isso." Tiago apertou os olhos, voltou a ler, e percebeu que havia um trecho sublinhado. Ele leu aquilo em voz alta. A paciente demonstrou lucidez e manifestou vontade expressa de seguir com o tratamento experimental. Porém, a família solicitou interrupção, alegando que a decisão estava causando sofrimento desnecessário, o que não corresponde ao relato da própria paciente. Tiago parou e olhou para Natália. "Isso é uma prova direta." Natália assentiu. "E por isso ela guardou." Tiago respirou fundo e então abriu o áudio. Colocou um fone em um ouvido e outro fone em Natália, para que os dois escutassem sem barulho. O áudio começou com uma respiração fraca e a voz de Renata, cansada, mas clara. "Natália, se você estiver ouvindo isso, é porque eu não consegui falar com o Tiago do jeito certo. Eu tenho medo de causar confusão. Eu não quero confusão, eu só quero que a verdade exista." Tiago levou a mão à boca como quem tenta segurar um som. Natália sentiu a garganta apertar. A voz de Renata continuou. "Minha mãe está falando com pessoas do hospital. Eu ouvi ela dizer que algumas decisões não podem ficar na minha mão porque eu fico sensível. Eu não sou incapaz. Eu só estou doente. Eu quero viver. Eu quero minha filha. Eu quero tentar tudo o que for possível." Tiago fechou os olhos. Lágrimas silenciosas escorreram, mas ele não fez nenhum som. Renata continuou. "Tiago, se você está ouvindo, eu preciso que você pare de se culpar. Você me amou, você fez o que pôde, mas você confiou demais em quem queria mandar em tudo. Eu não. Estou gravando para você odiar minha mãe. Eu estou gravando para você entender que eu não desisti de você nem da Isabela. Eu lutei até onde deu." O áudio seguiu com Renata, pedindo que Tiago não deixasse Isabela ser usada como instrumento, pedindo que Tiago não deixasse ninguém diminuir a memória dela, e pedindo que ele mantivesse Natália por perto, porque ela era o ponto neutro dentro da casa, alguém que poderia ver sem estar presa às disputas de família. E no final do áudio, Renata disse com a voz mais baixa: "Eu deixei uma carta para a Isabela, mas não deixei fácil de achar. Eu não quero que ela leia agora. Eu quero que ela leia quando entender, quando for capaz de processar sem se machucar. E eu confio em você para escolher o momento certo." Eu também deixei um caderno com desenhos que eu fiz para ela, desenhos de coisas que eu queria viver com ela. Eu escondi esse caderno porque ele tem anotações minhas que podem explicar melhor o que eu senti. E eu quero que você ache isso quando... E for a hora,
Quando o áudio terminou, Tiago ficou alguns segundos sem se mover, apenas olhando para a tela sem enxergar. Natália tirou o fone devagar e falou baixo. Ela te amava e ela não queria deixar uma guerra, ela queria deixar direção. Tiago respirou, como quem volta de um mergulho. Minha sogra fez isso, ele disse. E a frase não saiu como acusação gritada. Saiu como constatação triste e firme. Natália respondeu com cuidado. A gente não precisa rotular agora. A gente precisa proteger a Isabela e garantir que nada disso seja apagado. Tiago levantou do banco, caminhou 2 passos dentro do escritório, voltou e falou. Eu vou levar isso para um advogado. Natália assentiu. E vai guardar cópias em lugares que ninguém controla. Tiago olhou para ela. Você pensa rápido. Natália respondeu. Eu aprendi a sobreviver com pouco. E quando a gente tem pouco, qualquer perda dói mais. Então, a gente aprende a prevenir. Tiago respirou. E naquele instante, ele pareceu enxergar Natália além. Do uniforme, não como funcionária, mas como alguém com força real, ele falou. Eu vou fazer cópia agora e vou guardar fora daqui. Natália lembrou. E a chave que estava na gaveta, além do pendrive, pode ser de uma caixinha, algo que ela deixou para a Isabela. Tiago assentiu e voltou para a sala. Fez tudo em silêncio, pegou uma pequena caixa de madeira que ficava no aparador do corredor, testou a chave e ela abriu. Dentro havia uma carta dobrada com o nome de Isabela, escrito em letra delicada. E embaixo da carta havia um pequeno caderno com capa de tecido florido. Tiago pegou o caderno com cuidado e abriu. As primeiras páginas tinham desenhos simples, desenhos de uma mãe segurando a mão de uma menina, desenhos de parques, de sorvetes, de abraços. E ao lado de cada desenho havia uma frase curta. Quando você crescer, eu quero te levar aqui. Quando você tiver 6 anos, eu quero te ensinar isso. Quando você for adulta, eu quero que você saiba que eu tentei ficar. Tiago fechou o caderno devagar e segurou ele contra o peito. Natália viu aquilo e sentiu os olhos arderem, mas não falou nada. Só ficou ali, presente. Tiago falou com a voz embargada. Ela fez isso sabendo que não ia conseguir. Natália respondeu baixo. Ela fez isso porque amava. Tiago tocou o papel da carta e falou. Essa carta é dela. Eu não vou ler agora. Eu vou guardar para quando a Isabela estiver pronta. Ele fechou a caixa, trancou e guardou consigo. E então a casa ficou tão silenciosa que dava para ouvir o som do relógio. Natália olhou para a porta como se esperasse Marta voltar. E Tiago pareceu pensar o mesmo, porque ele foi direto até o celular e mandou uma mensagem curta para o segurança da portaria, pedindo para avisar se Marta chegasse. E então falou com Natália. Você fica no quarto de hóspedes hoje. Eu quero você aqui. Eu não quero que você pegue ônibus agora. Eu não quero que nada aconteça no caminho. Natália hesitou. Eu preciso avisar minha mãe e a Amanda. Tiago apontou para o celular dela. Liga agora, eu espero. Natália ligou, falou baixo para não acordar Isabela, explicou que teria que dormir na mansão por causa de um trabalho diferente. Sua mãe ficou preocupada, mas entendeu. Amanda pediu para falar com a mãe. Mãe, você tá bem? Natália segurou a emoção. Eu tô, filha. Eu vou te ver no fim de semana. Eu prometo. E eu vou te ligar todo dia. Amanda respondeu com firmeza infantil. Eu confio em você. Natália desligou e respirou fundo. Tiago observou e falou. Eu tenho uma filha. Natália assentiu. Tenho. Tiago respondeu. Então você entende o que eu estou sentindo agora? Eu falhei em proteger a memória da mãe da Isabela. Natália falou direto. Você não falhou por maldade. Você falhou por confiar. Agora você está corrigindo. E isso é o que importa. Tiago assentiu e a madrugada passou com pouco sono, porque a cabeça dele não desligava. E ele fez cópias, salvou em lugares diferentes, guardou um pendrive reserva numa pasta de trabalho, deixou outro com
Amigo de confiança, sem entrar em detalhes, só dizendo que era algo de família e que precisava estar seguro. E antes do sol nascer, ele ainda entrou no quarto da Isabela só para olhar a filha dormindo e confirmar para si mesmo que valia a pena enfrentar qualquer desconforto para manter a verdade de pé. Ele ficou ali parado, observando o rosto tranquilo da menina e percebeu que ela tinha os olhos da mãe. O mesmo formato, a mesma expressão serena quando dormia, e aquilo doeu e acalmou ao mesmo tempo. Tiago pensou em todas as vezes que ele havia evitado falar de Renata para não trazer tristeza, mas agora ele entendia que evitar era também apagar, e apagar era trair a memória de quem lutou para ficar. No início da manhã, o telefone dele tocou. Era a portaria avisando que Marta queria entrar para pegar algumas coisas. Tiago se levantou, arrumou o rosto, pediu para Natália ficar na sala com Isabela caso a menina acordasse, e foi até a entrada. Marta entrou com passo rápido, mas quando viu Tiago já esperando, diminuiu o ritmo. Eu vim buscar o que é meu, eu passei a noite pensando e você foi desrespeitoso. Tiago respondeu com frieza controlada. Você não entra mais aqui sem minha autorização, e hoje você veio porque quis controlar o que eu sei. Marta estreitou os olhos. Que exagero! Tiago não se mexeu. Eu achei o que a Renata deixou. Marta congelou, quase imperceptível, mas congelou. Ela tentou sorrir. Ela deixou coisas para a filha, claro. Tiago respondeu. Ela deixou provas. Marta ficou séria. Provas do quê? Tiago deu um passo lento. Provas de interferência. Provas de que você impediu um tratamento que ela queria fazer e eu já fiz cópias. Marta elevou o tom sem gritar. Tiago, você vai destruir a sua família por causa de uma gravação fraca e de uma funcionária que se acha importante. Tiago não cedeu. Você não fala dela assim. E você não fala da Renata como se ela fosse fraca. Ela estava consciente. Ela estava pedindo para viver. Ela estava pedindo para tentar. Marta tentou se defender. Eu fiz o que eu achei melhor. Você não sabe o que eu passei vendo minha filha daquele jeito. Eu não queria que ela sofresse mais. O tratamento ia prolongar o sofrimento. Tiago tirou o braço quando ela tentou tocar nele, sem agressividade, mas sem permitir controle. Eu sei o que eu passei também, e eu sei que não cabia a você decidir por ela. Ela tinha o direito de escolher, mesmo que a escolha fosse difícil. Marta respirou fundo e tentou outra rota. Então me mostra esse colar, eu quero ver se está bem. Tiago respondeu, o colar está seguro e não vai sair de perto de mim, e quando chegar o dia, ele vai para a Isabela, como a Renata queria. Marta ficou alguns segundos quieta, e então falou com uma voz mais baixa, tentando parecer razoável. Você está deixando uma estranha te guiar. Tiago respondeu olhando firme. Eu estou deixando a última vontade da Renata me guiar. E você não vai mais mover nada nesta casa sem eu saber. Marta apertou a bolsa. Você vai se arrepender. Você vai ver o que acontece quando as pessoas descobrirem. Tiago respondeu. As pessoas vão descobrir a verdade, e é só isso que me interessa. Eu não vou esconder mais nada. Marta olhou para o corredor como se quisesse ver Isabela. Eu vou falar com minha neta. Tiago respondeu de imediato. Não hoje. Hoje você vai embora sem falar com ela, porque você está nervosa. E a Isabela não precisa disso. Marta abriu a boca para discutir, mas Tiago completou. Se você insistir, eu vou registrar formalmente que você está desrespeitando limites, e eu não quero chegar a esse ponto, então, por favor, vá embora. Marta ficou rígida, percebeu que ele estava decidido, deu meia volta e foi até a porta. Parou e olhou para Natália, que estava na sala com Isabela já acordada. A menina tinha vindo devagar e estava atrás do sofá, ouvindo sem entender tudo. Marta encarou Natália e falou com amargura contida. Você acha que ganhou um lugar por causa de um colar? Natália respirou e respondeu com calma. Eu não ganhei lugar nenhum.
Eu só cumpri uma promessa. Marta saiu, e quando a porta fechou, Tiago soltou um ar longo, como se o corpo tivesse segurado a respiração desde a noite anterior. Isabela apareceu com passos curtos e foi até o pai. Papai, a vovó tá brava comigo. Tiago se agachou e falou de forma simples. Ela está brava com coisas de adulto, você não tem culpa de nada. Isabela olhou para Natália e apontou para o próprio pescoço. O colar vai voltar para mim um dia. Tiago respondeu com cuidado. Vai, mas só quando você estiver pronta. Isabela franziu a testa. Pronta para quê? Tiago olhou para Natália e Natália respondeu primeiro sem tomar o lugar do pai. Pronta para cuidar de uma lembrança importante sem se machucar o tempo todo. Isabela pensou e assentiu devagar. Tiago pegou a filha no colo e falou com a voz firme e emocionada. A sua mãe te amava e ela deixou provas desse amor. Ninguém vai mudar isso. Isabela encostou a cabeça no ombro dele. E Natália percebeu que aquele era o começo de uma cura real. E, além disso, era o começo de um limite claro, um limite que Renata não tinha conseguido impor em vida e que agora Tiago estava impondo por ela. Tiago então se levantou ainda com Isabela no colo e falou para Natália num tom de reconhecimento. Eu vou formalizar seu trabalho como cuidadora e assistente da casa, com salário melhor e com dias certos para você ver sua filha, porque você não vai pagar o preço sozinha por segurar essa verdade. Natália sentiu o peito apertar. Obrigada. Tiago balançou a cabeça. Quem tem que agradecer sou eu. Se você tivesse ficado quieta, se você tivesse guardado o colar como segredo, eu nunca teria achado o que eu achei. Natália respondeu direto. Eu fiquei quieta tempo demais e eu entendi que silêncio também pode ferir, pode apagar. Tiago assentiu. Caminhou com Isabela até a sala. Parou exatamente onde tudo tinha começado e olhou para a filha e para Natália, como se quisesse marcar aquele lugar como o ponto de virada. Isabela desceu do colo e ficou entre os dois, segurando uma mão de cada, e falou com aquele jeito teimoso e doce. Então vocês dois vão cuidar de mim. Tiago respondeu. Eu vou cuidar de você sempre. Natália respondeu. E eu vou estar aqui para te proteger quando eu puder. Isabela respirou fundo, como se tomasse uma decisão importante, e olhou para o pai. Eu quero lembrar da mamãe do jeito certo. Tiago engoliu seco e respondeu. Eu também, e a gente vai fazer. Isso juntos, com verdade, sem medo. Ele então olhou para Natália com os olhos cheios e com uma certeza que ele não tinha antes. Pegou o colar da mesa e segurou com cuidado. Olhou para Isabela e falou. Um dia, esse colar vai ser seu. E quando você usar, você vai saber que a sua mãe lutou por você até o último segundo e que ela deixou pessoas boas por perto para garantir que você crescesse sabendo disso. Isabela olhou para o colar e depois para o pai. E a tia Nath vai continuar aqui. Tiago olhou para Natália e respondeu, vai, se ela quiser. Natália assentiu, eu quero. Tiago então falou bem pontuado, encerrando tudo como uma promessa e como um limite definitivo. A partir de hoje, ninguém apaga a história da Renata, porque a verdade vai ficar em pé dentro desta casa.